Opa, bom dia. Olha nós aqui, sextou, velho. Sextou, sexta-feira, dia 15 de maio, se eu não me engano. 15 de maio. Aconteceu uma coisa super paia. Aconteceu uma coisa super paia. Eu comecei a gravar o episódio 81, que na verdade é 82. Eu pausei a gravação e deixei a gravação pausada, né, no gravador. Que é o método que eu estou usando para poder produzir o conteúdo que vai chegar até vocês, né? O que aconteceu? Eu não tive tempo de poder retomar a gravação. O que aconteceu? O gravador apagou Pode vir, valeu. O gravador apagou ou perdeu o arquivo que eu tinha gravado meia hora de podcast. Ô tristeza, ô dozinha de mim. Aí agora eu tô tentando lembrar o que eu tinha gravado para poder regravar. E tô naquela dúvida se eu vou por esse caminho de tentar relembrar a parada que já tinha sido gravada, ou se eu simplesmente toco o barco para frente. E aí esse conteúdo que não vai aparecer no podcast nesse episódio, mas pode aparecer numa outra parte, né? Esse é o podcast sobre encontro aleatório, né, gente? Esse é o podcast da série, né? É o podcast do RPGista Palestrinha, que é este que eu vos falo. E essa é a 4ª temporada, na qual eu estou comentando a respeito do sistema de regras e também do estofo desse sistema de regras, né? Daquilo que forne, né, o sistema de regras, daquilo que dá conteúdo, lastro e perspectiva. Né? Quais são os preceitos do sistema de regras? São esse. Então, encontro aleatório, por exemplo. No episódio anterior, eu coloquei muito bem que encontro aleatório são os encontros que não têm vínculo com a trama da aventura proposta. Isso é um encontro aleatório, né? E essa definição, essa perspectiva é um contraste, é diferente, né? Marca um ponto aí de divergência com aquilo que tipicamente é visto, tido e havido como sendo um encontro aleatório. Geralmente o encontro aleatório é aquilo que o grupo de jogo encontra no momento em que, por uma razão ou por outra, eles cometeram alguma ação ou deixaram de cometer alguma ação que fez com que eles fossem potencialmente percebidos por alguém, ou alguém, ou o que quer que seja, que é uma ameaça em potencial que pode estar ali naquela região. E aí, como eles meio que chamaram a atenção, passaram muito tempo no lugar, fizeram muito barulho, o que quer que seja, tem a chance desse encontro e tem que rolar um dado para definir se esse encontro vai acontecer. Então, vamos dizer, de uma perspectiva tradicional, o encontro aleatório, ele não tem nada de encontro, ele não tem nada de aleatório, né? Ele é uma confusão, ele não é um encontro, ele não é uma coisa neutra, ele é uma ameaça, ele é um problema, né? Então ele não é um encontro, ele é uma encrenca, né? Ele não é aleatório, ele é determinado a partir de condições bem específicas, não é? Tipo de aleatório mesmo, ele não tem nada, ele é definido na tabela, ele é tabelado. Não tem muito jeito de você tabelar aquilo que pretende ser aleatório. Coisas aleatórias são justamente aquelas para as quais você não tem como estabelecer ali um método matemático, né, de predição. Então, encontros aleatórios, aquilo que é tipicamente chamado de encontro aleatório, não tem nada de encontro, não tem nada de aleatório. São confusões programadas, na verdade, encrencas programadas, né? Dentro do metajogo, por exemplo, que a gente não incentiva de jeito nenhum, não aceita como ferramenta, né, de desenvolvimento do jogo, dentro do metajogo, um grupo pode provocar os encontros aleatórios, intencionalmente. Então, o grupo pode tomar ações deliberadamente no interesse de chamar a atenção
dos monstros, criaturas, perigos ou não sei quem que estão ali naquela determinada região. Você pode fazer isso, né? Eu não sei, eu não vou dizer, ah meu Deus, como está errado, que pecado. Não se trata disso. Trata-se do seguinte: é um estilo de jogo diferente, né? Existe o punk rock e existe o rock progressivo. Os dois são estilos de rock. Um é de um jeito, o outro é de outro jeito. Nada impede, nada, absolutamente nada, impede que o sujeito seja fã de Sex Pistols e de Pink Floyd ou de Yes, né? Nada impede. Apenas não espere que o Yes vai te entregar a música típica do Sex Pistols e não espere que o Sex Pistols vai te entregar a música típica do Yes, né? Você pode ser fã de axé e sertanejo. Não espere que a Daniela Mercury, talvez até pode ser, né? Não sei, vai te entregar o Tonique Tinoco. E não espere que Tonique Tinoco vai te entregar a Daniela Mercury. Entende? É apenas a questão de entender que a cada estilo corresponde um conteúdo. Você pode gostar dos dois, você pode admirar os dois, você pode se divertir com os dois, não tem nenhum problema. Apenas entenda que você não vai encontrar muito de um no outro e você não vai encontrar muito do outro no um. Tá certo? Então assim, aquele estilo de jogo no qual o passo do jogo é dado pela sequência, por exemplo, de encontros aleatórios nos ermos, se numa região indômita, se ele for aplicado aqui, vai gerar... É possível? É possível. Se for aplicado à risca, vamos dizer assim, ou mais proximamente daquilo que está sendo definido aqui, vai gerar um jogo diferente. Parecido? Sim. Rock ainda é rock. RPG ainda é RPG. Mas será resolvido da mesma forma? Não. Por quê? Vou explicar. Se você tem um mundo de jogo vivo, esse mundo, se eu não me engano, foi disso que eu comecei a falar no episódio que eu gravei e não veio. Primeira vez que aconteceu de eu perder 30 minutos de gravação, dá até uma tristeza. Tô realmente triste com isso. Mas enfim, a nossa percepção é que, a minha percepção é de que tem dois princípios básicos. Eita ferro, ninguém tá andando e tem gente buzinando. Tem dois princípios básicos que podem direcionar essa conversa. Primeiro, o mundo de jogo tem a sua dinâmica própria. O mundo de jogo existe a revelia dos personagens e por isso mesmo os perigos, desafios, os encontros responderão à própria natureza do mundo de jogo e não às características dos personagens. E a segunda percepção é a de que o mundo de jogo existe em função do jogo, da proposição de desafios. Então, os desafios serão customizados da perspectiva dos personagens. Então, o mundo se adequa aos personagens do mundo de jogo. Então, por exemplo, você está numa região, a primeira perspectiva, tá? A primeira perspectiva, o mundo é do jeito que é. Você está numa região, essa região tem a desgrama de um dragão que domina ali aquele espaço. Não interessa se você tem primeiro nível, segundo nível, quinto nível, 10º nível, 20º nível. Aquele dragão tá ali. Ele é uma criatura que potencialmente pode aparecer na sua frente. Você pode encontrá-la ou ela pode te encontrar. Ela pode ir atrás de você. Tá certo? Independentemente do plot da aventura, o perigo tá lá. Você que tinha que se informar mais a respeito da existência dele. Não é culpa dele que você chegou ali. Ele existe ali. Isso é uma coisa, né? Isso é uma visão de mundo de jogo autóctone, vamos chamar assim, né?
O mundo de jogo que é do jeito que é no lugar onde ele é, em todos os lugares onde ele é. E você tem a segunda alternativa, que é a seguinte: você tem uma região qualquer também, e essa região terá encontros aleatórios fornecidos a partir de uma lista de criaturas, e essa lista de criaturas será modificada conforme o grupo de jogo que aparece por lá. Porque no fim das contas você quer propor os encontros querem ser desafiadores, vamos dizer assim. Entende? Então, se o seu personagem está no grupo ali de primeiro nível, ele vai encontrar um determinado perigo. Vamos colocar assim: 4 personagens de primeiro nível. Um encontro típico. 5 goblins. 5 goblins no encontro aleatório. Outro encontro típico. 8 kobolds no encontro aleatório. Outro encontro típico. 3 lobos. 2 ou 3 lobos no encontro aleatório, né? Já esse encontro dos lobos já é um encontro mais difícil, né? Mais algum encontro típico? Deixa eu ver, um bugbear, né? 2 orcs, né? Por aí vai. Agora, vamos supor que o seu grupo ainda fosse de primeiro nível, mas ele tá ali com 8 personagens. 8 personagens. De repente não são mais 6 goblins, são 10 goblins. Aumentou o tamanho do grupo, aumentou o tamanho do encontro. Vamos supor que ou 12 kobolds, ou 4 ou 5 lobos, e por aí vai. Vamos supor que seu grupo seja de terceiro nível. 6 personagens de terceiro nível. De repente já são os goblins montados nos lobos. Já são 4 goblins montados em 4 lobos. Um goblin em cada lobo. Vamos supor que seja um grupo de quinto nível, 10 personagens de quinto nível. Aí de repente já são 20 goblins montados em 16 lobos, com 4 goblins que são a pé ou alguma coisa assim, ou estão na garupa do lobo, sei lá o que, liderados por 5 orcs. O encontro escalonou. É o mesmo lugar, no mesmo horário, mesmo dia do ano e tudo. Só que o encontro foi modificado conforme o grupo de jogo que chegou. Eu entendo essa proposição porque se o jogo está sendo movido, é tudo uma questão de princípios, né? Se em princípio o que vai mover o jogo, que vai dar a dinâmica no jogo, é a exploração dos ermos e, consequentemente, os perigos enfrentados, então faz sentido que os perigos enfrentados estejam, não é bem de acordo, mas apenas um pouco acima ou apenas um pouco abaixo da capacidade dos personagens. Se o que se quer é uma boa frequência de encontros fáceis, né? Então é de se esperar que você construa tabelas de acordo. Se o que se quer é a presença de pelo menos um encontro difícil, então também há de se entender a presença daquele encontro naquele contexto. Isso é organizado, no meu modo de ver, é organizado de maneira a manter o jogo engajante. Nessa dinâmica, na dinâmica de se enfrentar, se tratar os encontros aleatórios como desafios variáveis, de dificuldade variável, conforme a capacidade do grupo de lidar com problemas. Esse tipo de organização tem o seguinte limitador: o mundo de jogo perde verossimilhança. O mundo de jogo perde a capacidade de se organizar, porque ele está sujeito, ele está hierarquicamente abaixo da demanda por desafios do grupo. Então ele foi colocado explicitamente subordinado a isso. Então, por exemplo, um grupo de quinto nível chega num lugar, a tabela de encontro aleatório é uma.
Esse grupo passa por esse lugar e enfrenta as criaturas típicas da sua tabela de encontro. Meia hora depois desse grupo passar, vem um grupo de primeiro nível atrás dele. Esse grupo de primeiro nível passa nos mesmos lugares, inclusive pode estar até rastreando, né, seguindo as marcas que o grupo de quinto nível deixou. E apenas por ser um grupo de primeiro nível, os encontros aleatórios presentes serão totalmente diferentes daqueles que foram testados para o grupo de quinto nível. Então, se for um vale de mortos-vivos, por exemplo, como a cripta de um lixo lá no meio do vale, né? O grupo de quinto nível passou, enfrentou vultos, enfrentou sombras, enfrentou carniçais, enfrentou inumanos, enfrentou hordas de zumbis. Não enfrentou 2 ou 3 zumbis, enfrentou 10, 12 nos encontros fáceis, né? E aí foi destruindo essas criaturas e seguindo em frente e deixando no seu caminho esse rastro de destruição. Ok, meia hora depois que esse grupo passa, né, 10 quilômetros, vamos dizer assim, uma hora, meia hora depois que esse grupo passa, vem um grupo de primeiro nível andando nos mesmos lugares. Saúde, moço. Esse grupo, o moço espirrou aqui, parecendo até eu, coitado, tá espirrando até agora. Esse grupo de primeiro nível vai passar nos mesmos lugares, mas ele não vai ver nem sombra das sombras. Ele não vai ver nem vulto dos vultos. Não vai ver nenhum fantasma do fantasma, sabe? Não vai ter. Esses monstros não estarão presentes. Por quê? Porque a tabela pensada para eles é outra. Por quê? Porque eles são um grupo de primeiro nível. Isso é assim em vários cenários de exploração de ermos. As tabelas são adaptadas conforme o grupo de jogo. Então esse grupo vai pegar um zumbi, ou 2 ou 3, um esqueleto de encontro aleatório. Não vai pegar um morto-vivo, por exemplo, com poder de drenar nível, né? Que é uma habilidade que eu também detesto e vou falar mais dela um pouco mais pra frente. Não, eles vão enfrentar zumbi de orc, zumbi de goblin, zumbi de kobold, né? Esqueleto de orc, de goblin, kobold, ou de erata, né? De caetir, de orim, também de humano, o que quer que seja, mas enfim, serão desafios de vulto muito menor. E assim, os personagens vão passar, esses do grupo de primeiro nível, vão passar nos lugares e vão ver o rastro e as criaturas assim, potencialmente já derrotadas, né? E aí, o que vai acontecer? Cara, você tá vendo o cadáver de um zumbi esquisitaço, muito, muito, muito estranho, é um vulto que foi destruído, né? Fica lá o corpo dele inerte. E assim, eles não vão ver nenhum morto-vivo daquele tipo, né? Aí tem uma galera que vai dizer, não, Eccleston, mas é porque o grupo de nível 5 passou antes e limpou o caminho pro pessoal do grupo de nível 1. Então, como eles eliminaram essas ameaças, o grupo de nível 1 está com o caminho livre para passar. A explicação é até bonita, mas ela não adere. Por quê? Porque se ao invés de um grupo de nível 1 fosse um grupo de nível 5, seria a mesma tabela de encontro aleatório, sabe? Seria vulto de novo, fantasma de novo, carniçal de novo, e etc, etc, etc. Pior ainda, se fosse um grupo de nível 7 ou de nível 8, seria uma tabela ainda mais arriscosa. Aí seriam outros mortos-vivos muito mais poderosos e com muito mais números em seus encontros. Então, onde o grupo anterior pegou 3 vultos para dar tapa, o grupo posterior de nível mais alto teria de enfrentar 5 ou 6. Então, não adianta querer fazer esse exercício. E esse exercício é o exercício que muito se faz nesse tipo de situação. Por quê? Porque o que se quer, nesse caso, é legitimar a estrutura do jogo, de novo, submetendo o jogo às regras. Subvertendo a dinâmica, jogando as regras ao invés de jogar o jogo.
Por quê? Porque no final das contas todo mundo só quer se divertir. Ninguém quer fazer uma parada assim pra ficar ali espezinhando, né? Pra ficar ali atritando. Não. Então, assim, você fez a escolha por um mundo de jogo que se adapta à questão de capacidades dos personagens, não tem nenhum problema, não há nenhuma dificuldade. Apenas entenda que essa opção, ela repercutirá na sua capacidade de escolhas futuras. Por exemplo, a minha escolha é a escolha de um mundo independente e autônomo. Então, não tem essa. Se o grupo é de primeiro nível, de quinto nível, 10º nível, 20º nível e entrou nesse mesmo vale e seguiu mais ou menos o mesmo caminho, muito provavelmente as coisas, não só os monstros, mas as coisas que vão acontecer e aparecer no meio do caminho serão aproximadamente as mesmas, porque é o mesmo lugar, visto do mesmo jeito, né, mais ou menos no mesmo horário, mesma época, mesma condição. Não tem por que ser diferente, vamos dizer assim, né? Imagina um show. Você foi num show. As pessoas que estão no show, se você foi no mesmo setor, no mesmo dia, né, na mesma situação, se tudo mais for o mesmo, as pessoas não mudam porque você é um homem ou uma mulher. Elas não mudam quem elas são. Se você é mais novo ou você é mais velho. Se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Se você gosta mais ou menos da banda, né? Não muda. A atitude delas pode até mudar, mas elas em si, quem elas são e tudo, não muda. A pessoa que derramou um copo de cerveja no seu pé, que esbarrou, alguém esbarrou nela, o copo de cerveja caiu e foi no seu pé, esse copo de cerveja não caiu no seu pé porque você é um cara com a camisa, sei lá, do Iron Maiden no show do Deep Purple, não. Ou a camisa do Deep Purple no show do Iron Maiden, não. Aconteceu de naquele minuto, naquele lugar, esse copo cair e deu de ser que você que estava ali e você é um cara, ou você é uma mulher, ou você é mais novo, ou você é mais velho. O mundo dos eventos transcorrem à revelia do grupo de jogo ou dos indivíduos, né? E isso adere muito ao mundo real. A gente aqui, ó, humanidade. A humanidade está aí, plena, poderosa, topo da cadeia alimentar, no mundo real. Se a gente desaparece, todos os seres humanos desaparecem da face da Terra, os pássaros vão deixar de voar? Não vão. A maré vai deixar de subir e descer? Não vai, eu vou perder o metrô. As abelhas vão deixar de polinizar flores, etc? Não, elas vão continuar fazendo o trabalho delas. Tudo continua funcionando autonomamente, quer a gente goste, quer não. Vai deixar de acabar a primavera e começar o verão, para depois ter o outono e o inverno e a primavera de novo? Não, continua igual. As fases da lua continuam iguais. Os bichos que caçam bicho continuam igual, entendeu? Os leões, as onças continuarão a ser predadores, né? As vacas e os bois continuarão a ser herbívoros. A natureza de tudo se mantém, se conserva. A maneira como esse mundo se comporta perante si mesmo será modificada pela nossa ausência minimamente. O grosso da coisa toda, com certeza, permanecerá o mesmo. Então, no meu modo de ver, não tem porquê a gente achar que o mundo de jogo, que é a melhor escolha, seria colocar um mundo de jogo que se adapta à condição dos personagens. Na minha maneira de ver, os personagens chegam ao mundo de jogo e o mundo de jogo permanece tal e qual. Ó, já peguei o trem ainda. Isso aqui é sorte. Então, esse primeiro pedaço está gravado de novo, né? Gravei outra vez. Espero que eu não o perca de novo. E daqui a pouco eu continuo e gravo a segunda parte. Dessa vez eu andei até mais depressa, que da outra vez era 30 minutos. Dessa vez eu levei 25 minutos. Até daqui a pouco, gente. Aí, gente, voltei. Já é sábado, tá? É de manhãzinha, hoje, sábado, dia 16 de maio. Pois é, eu tava comentando com vocês ontem da questão dos encontros aleatórios, né, das encrencas programadas
serem submetidas ao mundo de jogo, à realidade do mundo de jogo ou à condição dos personagens. E eu estava explicando por que no desenvolvimento do meu sistema de regras, os encontros têm de ser subordinados à realidade do mundo, porque o mundo tem que ser crível. Para o tipo de jogo que eu estou propondo ser possível, o mundo tem que ser crível. Ele não pode ser um mundo que kobold vira vulto, né? Porque chegou o pessoal de primeiro nível, manda os kobold. Chegou o pessoal de quinto nível, manda os vultos, né? Manda os múmia. Sétimo nível, oitavo nível, manda um vampiro de encontro aleatório. Não é assim, né? Não pode ser assim. Tem muito jogo que é assim porque ele funciona assim. A premissa dele é outra. Então ele funciona. Então aqui, de novo, tá? Eu vou dizer isso, eu vou repetir isso muitas vezes. Não é um juízo de valor. Não é um que é melhor, o outro que é pior. Ah, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Não, eu tô jogando uma coisa, eu tô jogando outra. A experiência de jogo para um sistema é uma, para outro sistema é outra. A experiência de jogo para um cenário é uma, para outro cenário é outra. Então, por exemplo, quando você adota essa perspectiva de que o mundo tem que ser crível, você abre toda uma vereda, hoje eu não tô caminhando, viu, gente? Hoje eu tô na casa do meu pai aqui para acompanhar meu cachorro que foi atropelado. Eu tenho até o Instagram dele, Tataravô de Pet. Tataravô é Tatravho, tá? Porque não tem acento, o Instagram não aceita acento. Aí pra fazer um vô, eu coloquei um H no meio do V e do O, Tataravô de Pet. Aí tem meu cachorro caramelo lá e os posts sobre a recuperação dele. Aí eu tô aqui pra ter esse silêncio, tá? Mas então, pra você ter um cenário bacana, nesse sentido, ele tem de ter os processos dele autônomos. Então, por exemplo, se você tem uma cidade, uma ocupação humana qualquer, humano, humanoide, né, Caeti, Orim, Érata, humano, kobold, goblin, gnoll, orc, ogro, troll, o que quer que seja, o gigante, o que quer que seja, para isso acontecer, aquela região tem que ser propícia. Então a gente entra muito num fundamento em cima disso, tá? A gente entra muito num como que aconteceu, né? Então, por exemplo, se a gente pensar que numa determinada região, por exemplo, do tamanho do estado de Minas Gerais, tem o Triângulo Mineiro, tem o norte de Minas, a Zona da Mata, sul de Minas, região central, Vale do Jequitinhonha, do meu coração, né? Vale do Mucuri, Rio Doce, tal. Tem todos esses lugares no noroeste de Minas e tudo, tal. Triângulo, tem de tudo em Minas Gerais, né? Beleza. Imagina que a cada um dia de viagem surgiu uma ocupação humana em Minas Gerais. E aí você tem o estado todo recoberto dessas ocupações. O que vai acontecer? Vai acontecer que determinadas regiões serão mais aprazíveis que outras, então elas receberão melhor essas pessoas pela própria natureza delas, pela própria natureza daquela região, tá? Imagina que não tem mais as estradas, não tem mais as metrópoles, é um povo lá de 10 mil antes de Cristo, tá? 15 mil anos atrás, depois da glaciação, acabou o gelo, né? Começaram a aparecer os campos, o sul de Minas ainda tem um frio, tem um pouquinho de gelo lá no topo das serras, mas é pouca coisa, não é tanto. E agora as pessoas estão desenvolvendo ali naquele ambiente. Imagina isso, tá? Essas pessoas vão se espalhar por Minas Gerais. Imagina que começou, só para facilitar o raciocínio, imagina que começou mais ou menos assim. A cada um dia de viagem a pé, surgiu um núcleozinho de ocupação humana. Então, vários no Triângulo, vários no norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, vocês entenderam, né? Nascente do São Francisco, aquela coisa linda, Serra do Caparaó, Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira, né? Tudo ela tem gente. Com o passar do tempo, algumas dessas populações vão prosperar por causa das condições naturais de onde elas surgiram. E outras vão definhar por causa das condições naturais de onde elas surgiram. E todas elas terão de se adaptar a essas condições naturais. Algumas conseguirão se adaptar, outras não conseguirão. Porque o ser humano não vai ficar, o ser humano, humanoide, que quer que seja, não vai ficar parado quietinho ali, ele vai perambular, ele tem que caçar, ele tem que coletar frutos, ele tem que buscar água, ele tem que
né, procurar umas pedras, umas ferramentas, fazer as ferramentas de osso, de madeira, de pedra, ele tem que forjar os minerais, os minérios, ele tem que mexer com ferro, com o que quer que seja, né, precisa do carvão, enfim, ele vai perambular. Nisso, uma população vai conectar com outra, vai saber que, daqui um dia de viagem atrás da serra aqui tem esse pessoal, logo ali, né, logo ali tem um outro pessoal. Pois é, aí o que acontece? Algumas dessas nucleações provavelmente vão desaparecer, porque as pessoas vão embora desses lugares para poder viver em lugares mais aprazíveis, entende? E aí, esses lugares que são mais concentradores oh meu Deus, de pessoas, de população, por serem mais aprazíveis, serão mais demandados, e eles vão crescer mais ou menos ali num equilíbrio com o recurso que o ambiente tem para oferecer, porque se eles esgotarem o recurso, adivinha só, eles têm que ir embora. Então, de repente, tem a agricultura, tem a pecuária, o desenvolvimento da seleção de grãos, né, que o milho que chegou hoje para a gente comer aqui, ele é o milho que foi selecionado as melhores sementes ao longo de milhares e milhares de anos pelos agricultores, né, que nos precederam, pelos indígenas, né. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas milho, tomate, batata, dentre outros, mandioca, tá? São alguns alimentos originários das Américas. Não existia isso na Europa, é daqui. E só ficou do jeito que ficou, só desenvolveu tão bem como desenvolveu por causa dos indígenas, tá? Dos povos originários do Brasil, do Chile, do que hoje é o Brasil, do que hoje é o Chile, do que hoje é o Peru, né? A Venezuela, o Equador, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, né, a Colômbia, e por aí vai, que antes era tudo a Pachamama, né, que antes era tudo sucupira, ou sei lá o nome que a gente, os tupiniquins, tem um nome que me fugiu aqui agora, eu queria ter usado, mas ele me fugiu. Enfim, essas pessoas vão se desenvolvendo e vai nucleando. As ameaças naturais, os predadores, os bichos, etc e tal, eles não serão tão comuns no entorno das cidades humanas. Por quê? Porque os humanos vão matar essas criaturas. Então, assim, quando você começa a progredir esse raciocínio e você começa a ver a interferência humanoide, humana, no ambiente, você começa a ver que faz sentido, sim, que o entorno das cidades, o entorno das ocupações humanas, sejam elas tão pequenas quanto um acampamento de 10 pessoas, ou tão grandes quanto a maior metrópole do mundo, com 1 milhão de pessoas, faz sentido que o entorno não tenha animais selvagens, vamos dizer assim, que sejam predadores. Primeiro porque ele não vai ter o que caçar. Ele tem um tipo de comida que ele gosta, ele não vai ter ali o que ele caça, porque vai estar esgotado. Então a rota de caça dele não passa por ali. Segundo, que se ele passar por ali, o ser humano é uma ameaça para ele. O caetiro, o érata, o orim é uma ameaça para ele. Então faz sentido, sim, que tenha poucos encontros com poucas criaturas selvagens no entorno de ocupações, de cidades, de vilarejos, lugarejos, acampamentos, etc e tal. Vai existir exceções? Vai acontecer? Surgirão exceções? Sim, surgirão exceções, mas é como eu disse, exceções. Então, por exemplo, tem uma caravana viajando, 50 pessoas, né, 8 carroças ou alguma coisa assim. Aí esse pessoal decide, ficou tarde, tem uma ventania, uma tempestade uma tempestade de areia, num lugar que não é um deserto, é um descampado, vai ter que acampar ali, de uma noite para outra, ou vai ter que passar ali uma semana. Se esse pessoal parar a caravana numa rota de caça de animais selvagens, provavelmente sim, vai acontecer uma chance de você ter um encontro com um animal desses, mas só porque você entrou no caminho dele, né? Então, assim, o encontro aleatório, para ele ser de fato aleatório, ele tem de fazer sentido nesse sentido. Tem de ter um motivo para aquela criatura estar ali. Não é só a presença dos peixes, não é só dizer assim, eles estão numa savana. Quais são as criaturas típicas da savana? Um leão, né, savana africana que eu estou dizendo, Serengeti, né? Tem o leão, tem o guepardo, tem o puma, tem a lince, só os bichos bonitos, né? E tudo. Aí, vai ter um encontro aleatório com um bando de leões, né? Um grupo de leoas caçadoras, né? 4, 6 leoas caçadoras. Sério, você acha mesmo que você vai encontrar um leão aleatoriamente? Você acha que o leão não vai perceber você chegando?
Você acha que isso vai acontecer? Você acha que tem uma chance de você surpreender um felino caçador mais adaptado ao seu ambiente no mundo? O caçador mais eficiente de todos. Você acha que isso vai acontecer? Não vai acontecer, né, velho? Isso não vai acontecer, né? Talvez seja aleatório pra você, mas o leão sabe. E assim, esse grupo de leões, eles estão ali fazendo o quê? Né? Estão observando as estrelas, estão com a luneta olhando pro céu para poder observar a conjunção de 3 planetas. Porque, né, felinos, predadores, eles não saem por aí passeando assim. Eles têm um objetivo na vida. Eles não é que nem a gente que perambula em busca de um sentido. Eles têm um sentido, é arrancar o couro da zebra, dar o bote na gazela, né, apavorar o sangue do gnu. Eles têm propósitos assim, muito, muito unidimensional, inclusive. Então não faz sentido. Não faz sentido. Porque essa criatura não vai aparecer aleatoriamente. Ela tem propósito, ela tem uma função, sabe? Quais são as criaturas que podem aparecer, já que nós estamos num mundo de fantasia, quais são as criaturas que podem aparecer aleatoriamente? As criaturas que podem aparecer aleatoriamente são os besta, os boca aberta, dos humanos, dos caeti, dos gnolls, dos goblins, que às vezes estão... firmou uma base lá e quer controlar determinada região, então estabeleceu um conjunto de patrulhas regulares, papapá, papapá, papapá. Mas como eu disse, patrulhas regulares. Eles não saem em qualquer horário e não passam ali em qualquer horário. Existe uma predição, né? Predileção? Não, existe uma predição de que horário que eles vão passar. Existe um horário para isso acontecer. Então o encontro já não é mais aleatório. É definido. Se você passar aqui nos horários tais, existe nesse horário uma chance de você encontrar a patrulha te encontrar. Ou vocês darem de frente um com o outro. Ou vocês podem passar um do lado do outro e ninguém se vê, né? Então, o encontro aleatório, para ele ser aleatório, ele tem de ter inclusive isso, a chance de as pessoas passarem um do lado da outra e não se verem. Quantas vezes a gente já não foi aí num show, numa festa, ou esteve num determinado lugar, e aí um colega nosso, amigo nosso, uma pessoa que a gente conhece, manda uma foto de que estava lá também, e você vê e fala, poxa, mas eu passei lá agora e eu não te vi. Quantas vezes a gente não anda na rua e não esbarra em alguém, e de fato vê, conversa e tudo, né? São os encontros aleatórios. Às vezes vai acontecer de dar de frente, às vezes vai acontecer de se enxergarem de longe, né? E às vezes vai acontecer de passar um do lado do outro e simplesmente não se toparem, não se verem, não se perceberem, né? O fundamental é que o cenário tenha essa vida para essa perspectiva de jogo. E mais ainda, não é todo encontro que vai virar uma encrenca. Não é todo encontro que vai ter um tesouro. Encontro aleatório é isso, é aleatório. Pode ser que você encontre só o tesouro. Tem uma parte do filme do Senhor dos Anéis, que a comitiva do anel entra na caverna e encontra um monte de tesouro, né? E o que era aquele tesouro? Eram riquezas esquecidas, né? Quando eles pegam aquelas espadas, e tinha muita mais coisa lá, mas eles só pegam o que de fato, vamos dizer assim, eles necessitavam naquele momento, né? O poder do roteiro. Você já sabe o que você precisa, só pega o que você precisa, né? E aí aquele tesouro lá era guardado por quem? Ninguém, né? Tipo, esse tesouro é meu. Não, ninguém tinha posse de nada ali, tá certo? Então, assim, a riqueza não tem vínculo com o risco. Só que isso para um jogo, de novo, que tá levando os personagens a explorar os ermos para enfrentar os desafios e coletar as recompensas, isso não é prático. O jogo precisa, para que ele mantenha a atratividade, ele precisa que mais risco equivale assim a mais recompensa. Agora pensa um alpinista. Ele vai subir o Everest. O Everest tem uma trilha que chega até o topo do Everest. Tem uma galera lá que faz essa trilha. Tem engarrafamento de pessoas para chegar até o Everest. Por quê? Porque o Everest é a maior montanha do mundo. Quero tirar uma foto no Everest. Papapá. Não estou dizendo que não tenha risco. Tem risco. Na época do degelo aparece um tanto de cadáver de gente subindo, que foi tentar subir o Everest, né? Sabe qual montanha geralmente não é tão visitada como ponto turístico quanto o Everest? O K2.
K2. Sabe o que é o K2? K2 é a segunda maior montanha do mundo. Mas a segunda mais elevada. E assim, sem falar muito a respeito da geologia dos dois lugares, mas apenas comentando, como o Everest surge no meio de uma cadeia de montanhas relativamente estável, que é o Himalaia, o Everest é uma montanha mais achatada, vamos dizer assim. O Everest é o cume de uma sequência de montanhas conectadas, né? Mais ou menos isso. Então vamos dizer, o Everest é uma ladeira que, exagerando um pouco, você sobe ela andando. Então o Everest tem platôs, o Everest tem trechos de escalada vertical e até no negativo, mas tem patamares, tem platôs, tem reentrâncias, tem acessos planos que te permitem descansar. O K2 não. O K2 é tipo um monolito. O K2 é um trem quase que puramente vertical. Então o K2 oferece mais risco que o Everest na escalada, porque ele não tem lugares de você se segurar. Isso é ambiente natural, viu, gente? Isso é a coisa como ela é. Eu estou fazendo essa analogia justamente para estabelecer que, em termos de encontros com o mundo natural, não existe vínculo entre risco e recompensa. Então, por exemplo, se você vai subir o K2, você corre muito mais risco do que subir o Everest. Só que quem quer subir o K2? Ninguém. As pessoas querem foto no Everest. Por quê? Porque o Everest é a montanha mais alta do planeta Terra. Então, onde está a maior recompensa? Está em subir o Everest. E eu não estou dizendo que subir o Everest é fácil, não. De novo, nós não estamos falando de coisas triviais, nós estamos falando de riscos. Existe sim risco, existe sim problema e papapá. Então, quando você tem a medida da escalada das duas montanhas, o Everest, comparativamente ao K2, oferece menos risco e oferece mais recompensa, né? Se você for falar do nicho, se você for falar dos alpinistas em si, você pode ter certeza, você virar para o sujeito que conhece da parada e falar com ele que você subiu o K2, né, escalou o K2 até o cume, ele vai te respeitar enquanto alpinista muito mais do que o sujeito que escalou o Everest. E de novo, eu não estou dizendo que escalar o Everest é fácil, tá? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que a escalada do K2 é uma escalada de muito mais risco, que demanda muito mais técnica, tá? Então, assim, do mesmo jeito, os encontros aleatórios, eles também, no jogo de RPG, no mundo que eu estou projetando, eles também não têm um vínculo direto entre recompensa e risco. E, de novo, outra coisa que é fundamental, eles não são necessariamente encontros de perigo. Eles não são necessariamente encontros de combate. As criaturas que você encontra não estão necessariamente querendo arrancar seu sangue. Especialmente as criaturas naturais, os monstros, né, de característica animal, feral. Por quê? Porque esses bichos têm vida própria. Eles não foram ali atrás de você. Eles não querem saber de você. Uma onça que esbarra na pessoa, pode atacar a pessoa? Pode, mas ela não foi lá para atacar essa pessoa, não. Ela tem a rota dela, a vida dela. Ela foi tomar a água dela, foi fazer as necessidades dela, tava caçando algum bicho, ouviu um barulho no perímetro perto da toca e veio verificar para proteger os filhotes e tudo, mas ela não tipo, chegou, é esse mago. Tá muito tempo que eu não dava uma dentada no pescoço do mago, muito tempo que eu não botava um guerreiro para mijar de medo, né? Então deixa eu ir lá. Não, ela não tem esse raciocínio. O raciocínio dela é assim: meu território, deixa eu ver o tamanho do perigo que está chegando, né? Então, por exemplo, para encontros aleatórios, o mundo tem de fornir esse conteúdo, ele tem de se apresentar. Então o seu mundo, ele não está lá, ele não é um safari, ele não é simplesmente um lugar onde os personagens chegam e tudo lá tem um alvo. Tudo lá tem um alvo na testa, uma barra de PV e às vezes uma barra de Magic Point MP, né? Não é assim. Não é assim. O personagem que vai caçar, ele tem que caçar no lugar onde tem a caça. Se ele está num lugar que não tem caça, não tem jeito dele encontrar. Mas meu personagem é um exímio caçador. Meu filho, não interessa. Não tem pinguim no deserto, não tem jeito, sinto muito. Pior que eu acho que até tem pinguim no Atacama, né? Então essa analogia não é tão boa assim. Mas enfim, não tem, sabe? Você não vai encontrar uma cegonha numa caverna. Eu estou procurando cegonhas, mas você está dentro de uma caverna. Mas eu sou um exímio procurador de cegonhas. Meu filho, você está numa caverna.
O mundo não vai se virar do avesso para contemplar a proeza do seu personagem, não, entendeu? Não tem jeito, não tem como, né? Não vai rolar e por aí vai. Então, assim, o cenário, ele tem de ter a lógica interna dele. Eu tô numa cidade Caetir. Eu tô aqui passando. Em volta tem outros povos humanoides que se estabeleceram aqui e tudo. Você vai fazer uma tabela de encontro aleatório em volta da cidade dos Caetir, talvez seja mais fácil você encontrar alguém desses outros povos do que propriamente um Caetir. Apesar de ter um núcleo ali dessas pessoas, você tem esses setores nos quais talvez os Caetir não entrem. Então tá fora da rota dele. Do mesmo jeito que estaria fora da rota de caça de um predador. Do mesmo jeito que estaria fora da rota migratória de uma determinada ave, de um determinado dragão, de um determinado wyvern, né? Wyvern, não sei, né? Serpa, né? Serpa. A wyvern ou wyvern em português é serpa. Do mesmo jeito que estaria fora da rota migratória de uma manada de caribus, de búfalos ou sei lá o que, da mesma forma que estaria fora do caminho do voo de uma vespa gigante, uma formiga gigante, o que quer, a caminhada de uma formiga gigante. Então assim, quando você colocar os perigos e ameaças dentro do mundo de jogo, tenha certeza de que eles têm sentido dentro da lógica do mundo de jogo. Eccleston, mas eu quero fazer um encontro assim, se assado, com criatura tal, acho que vai ser massa, os personagens vão gostar, os jogadores vão divertir, ppp, papapá, popopô. Faz, ué. Faz, ué. Eu não tô te amarrando em lugar nenhum, não, ué. Mas pense o seguinte, se você quer que o seu jogo tenha lastro num mundo que propicia um jogo imersivo e que engaja as pessoas, então esse mundo tem de ser carregado com ferramental para convencer as pessoas de que ele é quase real. E se ele não tiver isso, é só mais um, digamos assim, só mais um Forgotten, né? Onde você está jogando com um personagem de nível 4, achando que está tudo bem, e daí a pouco você está nas cercanias de uma cidadezinha pequena e desinteressante, e aí o grupo de 6 personagens de nível 4 é abordado por uma patrulha de cavalaria que são 8 guerreiros nível 6, né? Então aí todo mundo aparece. 8 guerreiros nível 6, dá pra conquistar 1000 cidades com 8 guerreiros nível 6. Você tá entendendo? Mas é Forgotten, né? O taverneiro é um ranger nível 9, que tá ali assim, papapá. Faz sentido? Não faz sentido. Mas é como o cenário é concebido. Não faz sentido nisso aqui que eu tô dizendo. Lá em Forgotten faz sentido, né? Porque até o mendigo que tá ali do seu lado é um ladino nível 12, espião dos arpistas, entendeu? Porque sim, né? Porque Elmister aparece de vez em quando, porque isso e aquilo, o culto do dragão, não sei quem. Então, assim, é foda, né? É complicado. Então, você tem que entender que se você quer criar um jogo onde os seus personagens, os personagens dos jogadores, sejam o centro das atenções, sem que o mundo gire em torno deles, o que parece uma frase contraditória, mas não é. Se você quer que os personagens sejam o centro das atenções, sem que o mundo de fato gire em torno deles, então você tem que dar ao mundo a propriedade de ser autêntico, né? E eu vou falar um pouco mais disso no próximo episódio, porque eu estou esmiuçando e detalhando e sendo até repetitivo, porque eu vou falar muito sobre isso. Muito mesmo. Eu vou detalhar, vou fazer uns 5, 6, 7, 8, 9, 10 episódios sobre isso. Eu acho que até o final da temporada o assunto vai ser esse. Tá certo, gente? Então, muito obrigado mesmo pelo carinho, pela paciência. Curte aí, dá o like, ativa esse sininho para receber notificação, compartilha a palavra. Eu agradeço demais a todo mundo que acompanha, que assina, tá? Vocês fazem a diferença para mim, vocês podem ter certeza. Toda vez que eu vejo que tem mais uma pessoa que está acompanhando, eu fico feliz, sim, eu celebro. Toda vez que eu vejo que tem comentário, também me motiva mais. E agradeço demais a atenção.
Tenham todos uma ótima semana, para quem está ouvindo o podcast no dia, na hora do lançamento. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.